Olá, irmãos. Estamos com a nossa escola bíblica e vamos estudar adoradores obedientes a Deus com base em Deuteronômio, capítulo 27 ao 34. Nossa terceira parte, fechando assim o estudo do livro. Nós estamos vivendo dias em que fica uma pergunta: tantas religiões, qual é a certa, né? Das grandes religiões. Mas sabemos que quando estudamos a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática, livro de Deus, vamos pensar assim já, o livro que nos traz a revelação, quem é Deus, quem nós somos, enfim, como adorar a Deus de maneira que agrada a Deus. Então, adorar de maneira obediente será a forma de agradar a Deus. Temos na história dos israelitas momentos em que eles adoraram a Deus, obedecendo a sua voz, os seus mandamentos, seus estatutos, tudo que ele determinou. E então viveram bem na terra. No finalzinho do livro, Moisés traz, digamos assim, uma recordação, uma lembrança, ao mesmo tempo preparando os novos, digamos, futuros habitantes da terra de Canaã. Não eram aqueles mesmos do Egito, eles morreram. Então agora eu entrar. Como era então aquele povo? Aliás, já sabiam que pós-vizinhos tinham sua adoração a imagens, a ídolos, mas há muito que é assim. E eles iriam entrar, portanto, em nação que havia adoração e bem de baixo nível, chegando ao ponto até de matar em honra às suas divindades crianças, sacrifícios infantis. E por isso, desses pecados da imoralidade e de tanta maldade, eu não estou listando aqui muitos detalhes, nós temos aqui neste livro, mas a terra, disse Deus, que ia vomitar aquele povo daquelas terras e iria dar a um povo dele. Igualmente, tanto lhes disse que deveriam obedecer aos seus mandamentos todos, por outro lado, também avisou-os de que, se não cumprirem, poderiam também ser vomitados da terra. Então, uma lição que a gente poderá tirar desse final do livro, que nos faz ver como o povo sofre quando está sem Deus. Sofre o próprio castigo de Deus. Sabemos que a maldade, o culto pagão vem desde a antiguidade. Por exemplo, podemos pensar no tempo de um conhecido, aquele que era famoso, poderoso caçador chamado Nimrod, que veio a ser o fundador de Babilônia, ou Babel, e que, portanto, com o tempo veio a ser adorado como divindade, depois de algum tempo, naturalmente. Mas, assim, o diabo estava ali, por sua vez, trazendo aquele espírito, aquela crença de que haveria uma forma de buscar a Deus fazendo esses cultos pagãos. E assim, basicamente, nós temos nos cultos babilônicos levado eles para todas as nações, porque Babilônia foi destruída, os povos foram dispersos, especialmente no tempo de Xerxes, em 487. E assim sendo, por exemplo, eles foram habitar parte deles em Pérgamo, aonde está o centro, o trono de Satanás, diz lá em Apocalipse. Então, enfim, vemos que o sistema deles tem o seguinte: há o Supremo Pai, a mulher e seu filho. Parece que a gente vê isso um tanto comum na religião cristã. A adoração assim, ao Supremo Pai, à mulher e seu filho. Se não cuidarmos, acabamos por nos envolver com cultos pagãos e misturar de lá do paganismo coisas e entrando na fé. Uma religião de adoradores, uma fé pura, tem que ser aquela fé firmada somente na palavra de Deus. Lembremos sempre disso. Devia o povo ouvir os mandamentos de Deus, devia o povo não se misturar com aqueles povos, para que não aprendessem a forma de cultuar deles. Quer dizer, toda aquela baixaria e imoralidade, como também suas formas de culto, sua adoração. Lembremos até no tempo de Elias, que mandou matar os 450 profetas de Baal, porque eles também praticavam
o sacrifício de crianças. Mas isto também em nossos tempos, ouvia não muito tempo do pastor Abraão de Oliveira de que há ainda sacrifício de crianças, se não me engano, na Polinésia, mas em outros países também. Ou seja, além desses cultos, a baixaria de pessoas cultuando a demônios e não a Deus. Agora, por outro lado, a fé cristã sendo invadida quando não cuidada por doutrinas misturadas. Há algum tempo atrás, eu era menino então, tinha os docinhos, né, colocados em pacotinhos. Na época vinha escrito ali umas fotografias Cosme e Damião. Aí lendo algum tempo depois vi que Cosme se refere a um personagem cristão, porém o Cosme e o Damião, a dois personagens cristãos, porém eram figura de personagens da mitologia. Então a gente fica a pensar como é fácil entrar coisas estranhas à nossa fé. Os nossos adoradores, os adoradores de Deus, devem ter, portanto, um estilo de vida de verdadeiro adorador, obedecendo à palavra de Deus. Nesta lição, o texto áureo é Deuteronômio 29, que diz: as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Pensemos assim, tudo que Deus quer, nos manda fazer, se não entendemos às vezes o porquê, pertence a Deus, aquilo que a gente não sabe responder. Mas as reveladas é para o nosso bem, para os nossos filhos. Na verdade, até mesmo todos os ensinos, toda a palavra de Deus daquela época deveria ser ensinada aos filhos também, para que todos aprendessem o temor do Senhor. Não é isto para nós também motivo de pensar que nós, como adultos, quando sabemos a vontade de Deus, passemos a nossos filhos a vontade de Deus para que eles vá bem? O primeiro ponto dessa lição, depois dessa longa introdução, é obediência, estilo de vida do verdadeiro adorador. É como a declarar, como eles fizeram: tudo o que o Senhor falou, faremos. Quando a gente crê no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então é como uma decisão, uma declaração feita que nós faremos o que o Senhor mandou. E o cuidado que então devemos ter para não pecarmos contra Deus. Moisés, como um profeta, falou: esse povo vai se afastar, vai desobedecer, não fará tudo conforme o Senhor falou. E ocorreu isso, ele avisou e o povo foi castigado. A nós devemos ter o cuidado de fortalecer cada vez mais nossa fé no conhecimento da vontade de Deus, como diz em Colossenses 1, do 9 ao 10. Paulo orava para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, para que pudessem agradar em toda a maneira de viver diante de Deus, frutificando em toda boa obra. Segundo, os adoradores na contramão. Ora, adoradores no estilo de vida. Agora, adoradores na contramão, o perigo da desobediência. Moisés avisou a eles, inspirado por Deus, que não deveriam se misturar com os costumes, com as crenças, com o estilo de vida dos cananeus. Porque estava essa terra, Deus mesmo já os estava vomitando de sua presença. Porque estavam vivendo na vida que desagrada a Deus. O povo não tinha revelação, estava sua vista escurecida por Satanás. Muita gente está sem poder ver a verdade. Nós mesmos, antes de Cristo, estávamos como que cegos, mas Deus abriu os nossos olhos e vimos onde nós estávamos e quem poderia nos salvar, e cremos nele. Mas quando o ser humano decide andar na contramão da vontade de Deus, acaba por receber as consequências e nada são de boas, né? O livro do Charles Swindoll, Firme Seus Valores, na página 207, conta um trágico exemplo do alto preço que se paga
por não se levar Deus a sério. Você poderá consultá-lo, portanto, neste livro. Diz que 3 moças jovens e bonitas entraram numa empresa. A vontade delas ir naquela alegria toda de mudar, virar tudo de ponta cabeça no trabalho dela. Mas, alguns meses depois, resolveram experimentar um pouquinho do mundo. Hoje, uma delas é mãe solteira e cria o filho sozinha. A segunda voltou para Deus e acabou por se casar com um ex-viciado em heroína. Tem problemas no seu relacionamento, mas parece que vão se resolver. E por último temos a história de Jerry, a terceira das moças. Aos 18 ou 19 anos converteu-se. Como ela tinha já um tempo difícil na sua juventude, seus pais acharam que era uma provocação. E ela, então, não teve dificuldade em voltar para o mundo. No seu trabalho, onde tinha suas companheiras, resolveu que iria tomar por seu companheiro um homem casado. E ficou em cima da vida daquele homem, até que, por fim, este homem, apesar de ela ouvir conselhos de crentes, de amigos, insistia. O homem deixou sua esposa e foi morar com ela. Com o passar do tempo, veio o divórcio dele e ele, então, agora morando com ela, levou para junto dela, ela era bem jovem, seus 22 anos, levou seus 2 filhos. Ela, então, cuidava do mais velho, que era 8 anos mais novo que ela, apenas 8 anos. Mas com o tempo começaram a haver discussões, brigas, os filhos começavam a perguntar sobre relacionamento e, enfim, aquela dificuldade. Por fim, um dos dias, o chefe de Jerry chamou a atenção por ter cometido um erro no trabalho. E aí, esse marido dela resolveu ameaçar o chefe dela. E foi demitido, naturalmente, por causa disso. Enfim, com o passar do tempo, começaram a ter brigas entre ele e a esposa, e saíam com brigas físicas. E ela achava que era só um estresse. Mas com o passar do tempo, ela não aguentou e pediu o divórcio. Finalmente, comentando com seus colegas de trabalho, disse: agora minha vida vai mudar. Achei uma pessoa jovem e vou me casar. Mas isso só foi uma história naquele momento, porque dias depois ela tinha sido morta a tiros e o seu marido também se suicidou, matando-a, né? E se suicidou. Fica essa história, né? Pessoas que não levam a Deus a sério pensam que as consequências não tem nenhum problema, não há nenhum mal se a gente não levar a Deus a sério. Porém, diz aqui em Deuteronômio 28:15, se porém desobedecer, virão sobre eles todas aquelas maldições que eram pronunciadas no monte, viriam sobre eles. Eles poderiam vir a ser desterrados, e até ocorreu na história bíblica, do desterro dos judeus de Jerusalém, e foram dispersos por muitas nações. Enfim, Deus leva a sério, o povo precisa levar a sério. Quando isso não é feito, então vem as consequências. O versículo 15 diz, eu não li todo, mas vem: se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidarem em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. É um aviso de Deus. Lições que a gente pode aprender quando leva Deus a sério. Como adoradores de Deus, a importância que temos. Por outro lado, a beleza, a maravilha que temos de ser a luz do mundo, para levar Deus ao mundo inteiro. Por fim, na nossa lição, terceiro ponto, o último canto de um adorador, que vai do capítulo 31 ao 34. Moisés, como líder, não estava desanimado. No seu cântico,
Ele fala da justiça, da retidão de Deus. Fala também, é claro, da vileza do pecador, mas também fala da soberania de Deus. Deus prometeu, Deus ia guardar o povo, Deus ia castigar, mas ia cumprir suas promessas. Ele é soberano para manter sua palavra. Podemos tirar a aplicação para a nossa vida como, primeiro, a declaração de obediência deve fazer parte de nosso ser. Mas se envolvermos com o paganismo, assim como a igreja nos primeiros séculos se envolveu, aí então perderemos a bênção de sermos a luz do mundo, porque a igreja fica como que escurecida, perde a sua luz, seu brilho, porque andou se misturando com as coisas do mundo. Cuidemos para que não tragamos do mundo coisas que venham a desagradar a Deus, coisas que aparentemente são boas, que poderíamos importar, ficaria bom se fizermos isso na nossa igreja. Cuidemos. Então, com isso aprendemos que devemos ter precisão em como viver os mandamentos de Deus. Precisamos zelar pela pureza da igreja de Cristo. Apesar do desconforto que podemos ter, Moisés encerra sua carreira sem lamento, mas com palavras de esperança. Isso é bom para pensarmos, pastores, líderes, professores, qualquer um que tem um grupo a cuidar, e ter esperanças, olhar para o futuro. Se o povo vai bem e tem aquele momento difícil, olhemos para frente, não desanimemos, mas confiemos na soberania de Deus, que temos uma responsabilidade, mas Deus é, acima de tudo, aquele a quem vamos dar conta do nosso cuidado. Irmãos, continue firme na palavra de Deus, leia, medite nela, obedeça, declare também tudo o que ela nos dizer, faremos. Que Deus abençoe nossas vidas. Amém. Sigam nossas redes sociais: facebook.com/IBVA Curitiba, instagram.com/IB na Vila Americana, instagram.com/Atos Curitiba ou pelo WhatsApp no 41 99 899 0041.